Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para eu responder a uma irmãzinha protestante, né, sobre o purgatório. Então, né, eu peço que Deus nos ilumine, né, que venha o Espírito Santo e que esse vídeo seja maravilhoso. Então vamos lá, né, vamos começar esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero esclarecer a você que está me ouvindo que nada impuro pode entrar no céu. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. E que há pecados pequenos, né, os veniais, e os graves. Entenderam isso? São todos os pecados iguais? De jeito nenhum. A Bíblia fala isso. Davi matou Golias, ele roubou pão, e Deus não levou isso em consideração. Agora, quando ele mata Urias, aí Deus pune Davi. Então, entenda isso, os pecados não são iguais. Então tem o pecado contra o Espírito Santo, né, que é aquele que você recusa aceitar que Deus lhe perdoa. Você acha que não há pecado para Deus lhe perdoar. É o pecado mortal, né, quando você sabe que ele é errado e mesmo assim o comete. E o venial, né, que não entra nos dois requisitos acima. Por exemplo, quando o protestante ele fala que o que a gente come na Eucaristia é algo comum, não é uma bolacha, ele está cometendo um pecado venial, porque ele não tem intenção de ofender a Deus. Agora, quando o católico fala isso, é um pecado mortal, porque ele tem intenção de ofender a Deus. Entendeu? A história da igreja, né, Clemente de Roma, Orígenes, São Cipriano, falam do perdão dos pecados que é dado pelo sacerdote, para a submissão, né, dos presbíteros. Que é para a gente confessar os pecados ao padre, ao bispo. Né? Isso é história da igreja, isso está dentro da patrística. Então vamos lá, depois dessa introdução, falar sobre o purgatório. Tá? Então a irmã, né, ela botou que a pergunta sobre o purgatório está inserida no contexto da Eucaristia. Eu perguntei, para onde vai Jesus após a pessoa comer Jesus? E me responderam que ele se une à alma. Ora, se ele se une à alma, e se a pessoa for para o purgatório, Jesus queima com a alma da pessoa? Foi isso. E tem tudo a ver com a Eucaristia. Eu tenho todos os prints. Eu também tenho, irmã, tudo bem. Se quiser conferir. Inclusive, quando o Paulo disse que se a pessoa tiver o Espírito Santo e for para o inferno, eu perguntei isso, vocês vão ver. Eu disse que não. Porque se a pessoa tem o Espírito Santo, ela vai direto para o céu. E a pessoa não vai para o inferno, não. Ainda citei o que está escrito, que somos todos selados para o dia da redenção, né, e tal. Então, vamos lá para o que ela botou. Ela botou assim: ninguém me respondeu se Jesus queima no purgatório ao se unir a alma do homem. Né? E aí que vem a questão que eu perguntei. O protestante diz que o Espírito Santo habita nele. Quando ele vai para o inferno, o Espírito Santo vai junto? E ela respondeu: não. Onde o Espírito Santo habita, a pessoa está salva. Por quê? Porque o próprio texto fala, né, que a gente é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque nós evitamos os pecados mortais, né, as impurezas, né, não passa pelo purga. E aí eu falei: então, quem come a Eucaristia de modo digno não vai para o inferno. Eu botei aqui em vermelho o seguinte: na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo Jesus, teu Pai sacrossanto. Porque a Santíssima Trindade não se separa. É só ler lá João capítulo 14, versículo 15 em diante. Jesus fala: quem ama, guardarei meus mandamentos, né? E eu rogarei ao Pai para que envie o Paráclito. E quem ama Jesus, guarda a palavra dele, e o Pai vai junto com Jesus e o Espírito Santo fazer morada. Então você não pode dissociar
a Santíssima Trindade uma da outra. Então eu falei, quem come o corpo e sangue de Cristo dignamente não pode ir para o purgatório. Entendeu? Porque antes de você, né, fazer, né, a comunhão, tem também a confissão. Aí ela fala, Padre Pio tinha medo de ir para o purgatório. Ele não comia carne dignamente? Eu também tenho, eu falei para ela, minha irmã. Eu tenho, irmã. Paulo também comungava dignamente. Paulo fala, a consciência de nada me acusa. Contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Isso também está na Ferrada de Almeida. Né? Ferrada de Almeida, corrigida fiel, atualizada, né? Para lá de atualizada, corrigida da corrigida. E aqui tem um negócio muito legal. Deus, então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Né? Deus louva essas pessoas. Né? Então, isso aqui é só um pensamentozinho para os protestantes. Até Paulo tinha isso. O problema é que o protestante acha que, como o pecado é perdoado, ele não tem que pagar por isso. Isso é falso. Pegue lá em Samuel 2, versículo 12, em seguinte: Deus perdoa o pecado de Davi, ele matou Urias, ele perdoa, mas nem por isso Davi sai sem punição. O Papa Júlio III, no Concílio de Trento, fala que é totalmente falso e alheio à palavra de Deus que o Senhor nunca perdoa a culpa sem que também perdoe a pena. Isso é falso. A Bíblia tem vários exemplos sobre isso. Gênesis 3, versículo 16. Deus fala que por causa do pecado a mulher vai ter dores de parto. Você, minha irmã que é protestante, você não foi perdoada por Jesus? Jesus na cruz não pagou pelos seus pecados? Por que você continua tendo dor de parto? E seus pecados foram perdoados por Cristo. Moisés, né? Ele é perdoado por Deus. Quando ele bate lá, né, o bastão na pedra, né? Deus fala para ele: eu te perdoo o pecado, mas você não vai entrar na terra prometida. E tanto Deus perdoa o pecado de Moisés, que você vai ler lá em Judas, que o anjo Miguel briga pelo corpo de Moisés. Miriam, irmã de Moisés, cometeu pecado. Deus a perdoou, mas nem por isso, está lá em Números 12, 14, ela ficou impune de pena. Entenda isso. E é preciso, tá? Isso eu peguei também na Ferrada de Almeida corrigida, que a gente complete na nossa carne aquilo que faltou na crucificação de Cristo. Aí você vai dizer para mim: então o sacrifício de Cristo não foi perfeito? Foi. Mas tudo que Deus cria nesse mundo é perfeito, porém incompleto. Deus criou o homem perfeito, ele é incompleto sem a mulher. E Deus criou o homem e a mulher perfeitos, imaculados, mas eles são incompletos se não tem Deus. A igreja perfeita, a igreja imaculada, foi criada por Deus, são do coração de Cristo, mas ela não é completa se não tiver a Cristo. Então, meu irmão, você foi feito perfeito por Deus, mas se você não tem a completude de Cristo, se você não une a sua alma a Jesus Cristo, não adianta nada. Entenda isso. Aí vem a mesma pergunta de antes. Se você, caso você morrer e for para o purgatório, Jesus queima junto com você. E ela botou que eu não respondi, né? Ela falou que eu tenho esperança de passar pelo purgatório. Sim, eu tenho. A consciência de nada me acusa, mas eu não sei o juízo de Deus. Eu espero que a misericórdia seja maior que a justiça. Nem Paulo morreu tendo certeza de salvação. Né? Então eu falei para ela: quem come, olha que lá atrás eu falei para ela, quem come a Eucaristia de um modo digno, não tem como ir para o inferno. Não tem. Sequer passa pelo purgatório.
Aí ela pergunta, então não existe pecado a ser expurgado por quem come o corpo dignamente? Não, porque você já fez a confissão lá atrás. Na missa você tem perdoado os pecados veniais. E eu boto de novo, não, pois se você consome dignamente, você tem a Eucaristia, a confissão. Gente do céu, olha só. Tá, e aqui eu vou ter que desenhar. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, que vem contigo, Jesus, teu Pai sacrossanto. Ela admite que se você é templo do Espírito Santo, você não vai para o inferno. Você vai direto para o céu, você está selado para a redenção. Correto? Mas ela não admite que você receba Jesus Cristo e aconteça o mesmo. Entende uma coisa? Quer dizer, é uma oposição a Jesus Cristo e o Espírito Santo. Isso só pode ser satânico. Porque a própria Bíblia fala que quem não discerne, quem bebe indignamente do pão e do vinho, bebe a própria condenação. Vai para o inferno. Então, se você indignamente você consome e vai para o inferno, se você consome dignamente, você vai para onde? Né? Se naquele momento eucarístico, tá? Isso deve ser a dificuldade do protestante entender. Entre você receber Jesus Cristo e até o final da missa é o que a gente chama de momento eucarístico. Você está em plena comunhão com Cristo, com o Espírito Santo e com Deus. Você está imaculado, você está cheio de graça, como Estevão esteve diante do seu martírio. E Estevão foi direto para o céu. Se você tiver a graça, meu irmão e minha irmã, de comungar dignamente e morrer naquele instante, você só pode ir para o caminho, para o céu. Abençoado, bem-aventurado seja você, por essa graça que Deus lhe dá de você morrer ali. É uma graça fora de série. É Deus que está te chamando. Né? Aí eu volto de novo. Você disse, né, não respondeu, né? Aí eu falei, minha filha, olha só, presta atenção. Você está, né, mas caso isso aconteça, quer dizer, um absurdo aconteça, né, você está unido a Jesus Cristo, está unido ao Espírito Santo, você está no purgatório e Jesus Cristo está ali queimando junto com a sua alma. Eu falei, minha filha, aquilo não é um fogo real, a alma não queima. O que acontece, o fogo que a gente fala ali é como um fogo purificador. Entendeu? O fogo que você está pensando não é material. Né? Aí ela botou assim, dizem que ser pior que o fogo do inferno. Eu quero saber quem é que disse que o fogo do purgatório é pior que o fogo do inferno. Porque, gente, né, é aquela coisa, Jesus Cristo foi ao purgatório. Está lá em 1 Pedro 3, que fala que ele foi espírito, pregaram os espíritos detidos no cárcere. O que é esse cárcere? É o purgatório. Porque do inferno ninguém mais pode sair. É o final da esperança. Ah, e só um detalhezinho técnico, tá? Nesse 1 Pedro 3, logo do versículo 21, fala que o batismo nos salva. Tá? Só, né? Mas eu vou falar isso mais à frente. Então o que acontece? Jesus Cristo ele foi ao purgatório. Quando ele entra no purgatório, vai o Pai e o Espírito Santo junto com ele, e aquilo se torna céu. Porque o céu é o quê? É a presença de Deus plena, ao qual nós que estamos mortos nessa vida não temos. Só quando nós entrarmos na verdadeira vida é que nós teremos. Ela fala, cada católico fala uma coisa pior. Eu falei, minha amiga, o inferno é a ausência de Deus. Então, e o purgatório também, você não sente a presença de Deus. Tá? Tanto no inferno quanto no purgatório, não é sentida esta presença de Deus. É o que se chama a noite escura. Até Jesus Cristo passou por isso. Vai ver ele lá no Getsêmani. Aí eu falei para ela, no máximo o fogo é igual. Ela perguntou, o fogo é igual ao quê? Ela, dá paciência, senhor. E só para você ter uma ideia, isso aqui eu fiz
no Word, eu já estou na segunda página explicando para ela. Né? Então o que acontece? O desespero do inferno é que você não tem mais. É o fogo de condenação, não é o fogo de purificação. E no inferno é como se você fosse palha queimada pelo fogo, não vai sobrar mais nada. Já no purgatório é como se tivesse parte palha e parte ouro. E o fogo purificador tira essa palha, essa impureza, e só fica o ouro. Então entenda o seguinte: Jesus Cristo, ele pode estar no inferno, ele pode estar no purgatório, porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele é Deus. Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares, diferente dos santos e dos anjos. Por exemplo, os santos não estão no inferno, por isso que eles não são onipresentes. Os santos e os anjos não são oniscientes, eles não sabem quando é que vai ser o final dos tempos. Isso Deus sabe, por isso Deus é onisciente. Entendeu? Então, por não ter essa presença de Deus, porque Santo Agostinho fala, nós fomos feitos para Deus. E a nossa alma só encontra repouso quando se encontra Deus. Essa agonia, que é essa falta de não sentir essa presença de Deus, é que é a nossa agonia. Porque aqui nesse plano a gente pode substituir Deus por outras coisas, por sexo, por drogas, por cigarro, por N coisas que podem ser colocadas no lugar de Deus. Mas a verdadeira agonia é a falta de Deus, é a falta da presença de Cristo. Veja bem, o católico está falando aqui presença de Cristo, não é a presença de Maria, não é a presença de nenhum santo. A verdadeira agonia do católico, e é por isso que eu falo que só na igreja católica Jesus Cristo é o Senhor, é a falta de Jesus Cristo. Então eu falei para ela, então a pessoa purificada do purgatório, sim, a pessoa, ela perguntou, né, para mim, se a pessoa é purificada do purgatório, eu falei, sim, ela é purificada pelo sangue de Cristo. Todos que serão salvos por Cristo. Se não fosse assim, Adão não seria salvo por Cristo. Aí ela bota que vocês dizem que o sangue de Jesus não purifica de todos os pecados. Da onde é que sai isso? Porque a gente fala que purifica, mas não nos livra das penas, como eu já citei anteriormente. Eu quero saber, protestante, então onde é que sai isso? Que o sangue de Cristo não purifica de todo pecado. Né? Aí ela bota assim, primeiro me explica, se Jesus ao ir para o purga na alma da pessoa já não queima mais, ele não pode queimar. Como eu falei, Jesus Cristo foi ao purgatório, está lá em Pedro, ele não pode queimar, porque o purgatório é a ausência de Cristo. Aí ela bota assim, mas o sangue de Jesus purifica a pessoa, sendo que purifica Jesus também. Olha que absurdo, gente. E, gente do céu, olha, fica difícil explicar uma coisa para a pessoa assim, desculpa. Tá? Eu voltei, eu falei, minha filha, Jesus Cristo está lá, ele também está no inferno, ele também não queima. Tentando explicar para ela. Né? E aí, né, já chegamos à página 3. Né? E ela fala que a gente fala de tantas formas de purificação e nada é válido. Nem batismo, nem confissão, né, nem purgatório. Aí eu falei, minha cara, o problema é que vocês protestantes sabem quem salva, mas não sabe como Jesus salva. Entendeu? E o João Vitor, né, falou, os sacramentos são os frutos do sangue jorrado na cruz. Então, né, tem uma ideia, meu irmão e minha irmã. Atos 2, 38 e 39. A gente é batizado para ter os perdão dos pecados. Tito 3, 5. Nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação. Hebreus 10, 22. Isento de toda mácula e pecado. Falando que a gente é salvo através do batismo. E 1 Pedro 3, 21, que eu já citei aqui. A água do batismo que nos salva. Jesus nos salva. Como ele nos salva? Através do batismo, da confissão. Né? Tanto é que Jesus fala, até o Papa se confessa, fala para os sacerdotes que
a quem eles perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem não, eles não perdoarem não serão perdoados. A confissão deve ser direta ao sacerdote, Levítico 16, 30 e 32. Né? Atos 19, 18, vinham se confessar aos apóstolos. E Paulo fala que eles, os sacerdotes, como Paulo, eles têm o ministério da reconciliação. Tiago fala em 5, 14 e 15 para chamar o sacerdote. Se a pessoa cometeu pecados, lhe serão perdoados. Né? E a gente tem certeza que a gente tem o pecado perdoado, sim, pelas palavras de Cristo. Pelas palavras de Cristo. Entendeu? Né? Aí vai vir aquela pergunta: ah, e o bom ladrão? Ele não precisou de batismo para ir para o céu. Assim como todos aqueles que morreram antes da igreja, Adão, Moisés, Davi, eles foram salvos pelo sangue de Cristo. Por isso que Jesus Cristo desce à mansão dos mortos. A boa nova foi anunciada aos mortos. Aquele que detém a chave do Hades. Entendeu? Foi assim que o bom ladrão foi salvo, quando Jesus Cristo vai à mansão dos mortos. Quando se usa, né, esse argumento que só Deus pode perdoar os pecados, gente, é o mesmo argumento dos fariseus. Aliás, outro argumento que os protestantes usam, que está lá em Tiago, né? Confessai vossas culpas uns aos outros. Eles acham que Tiago está escrevendo para o Zé Mané. Agora preste atenção, o pastor ele tem uma carta muito importante para ser lida na Assembleia. Você acha que ele vai escrever para o Zé Mané lá atrás, que não sabe nem quem é, ou ele vai escrever para o pastor da outra igreja? Tiago, quando escreve as cartas, Paulo, quando escreve a maioria das cartas dele, ele está escrevendo, assim como todos os demais apóstolos, para presbíteros, para sacerdotes. E os sacerdotes se confessam uns aos outros. Ponto final. Entendeu? Isso é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. Né? Você lê isso, Coríntios 5, 18, Atos 19, 18, 1 João 1, 9. Se a gente confessa nossos pecados, Deus é fiel de nos perdoar. Aí os protestantes falam aqui: ah, não, é confessar o pecado a Deus. Quer dizer, ele não lê nada. Está lá Jesus Cristo falando que está enviando os apóstolos, dando a eles o poder de perdoar os pecados dos caras. Eu vou me confessar direto a Deus. Né? Está lá em Mateus 9. Jesus Cristo fala: o que é mais fácil, dizer perdoar os pecados ou fazer um milagre? E aqui é que eu falo que o protestante, ele não valoriza o sacrifício de Cristo, porque você pode pegar todos os milagres que Deus fez, foi um custo zero para Deus. Agora, perdoar os teus pecados, esse grande milagre, que é Deus nos tornar filhos deles, através do batismo, que nós somos unidos à cruz. Perdoar os nossos pecados, isso foi um preço muito alto, que foi o preço da cruz. Que é óbvio que o protestante, ele não, pelo visto, não valoriza isso. Ele se une aos fariseus dizendo que só Deus pode perdoar os pecados. Né? E Jesus Cristo fala: o Filho do Homem, o ser humano, quando fala Filho do Homem, está falando ser humano, tem a autoridade de perdoar todos os pecados na terra. E todos os sacerdotes falam em nome de Jesus Cristo, quando eles falam: eu perdoo teus pecados. Não é poder do sacerdote, não é dom do sacerdote, é Jesus Cristo ali. Mas eles também não podem fazer isso, por quê? Porque o protestantismo, ele se auto-unge, ele não tem a ordenação sacerdotal, que é
pela imposição de mãos. Ele não tem. A própria Bíblia fala, ninguém se apropria dessa honra. E eles vão lá e se apropriam. Eles usurpam isso de Deus. Né? E enganam a si mesmo, como está lá em Malaquias 1, 10, capítulo 1, versículo 10 ao 12, dizendo, né, que o incenso e aquilo que está sobre o altar, a comida que está sobre o altar, é desprezível, é uma bolacha. Eles seguem como os gnósticos, como fala São Justino Mártir, né? Eles falando que eles rejeitam aquilo, eles não conseguem enxergar aquilo como o sangue de Cristo encarnado, eles não conseguem enxergar isso. Né? Santo Inácio de Antioquia fala, são os gnósticos que se abstêm da Eucaristia. Eles é que não confessam que ali é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece. Né? Aí a Cristiane, né, falou o seguinte, olha, o Cláudio só está faltando desenhar o purgatório para essa criatura. E é verdade. Entendeu? E eu tento falar para ela, Jesus é Deus, ela admite que Jesus é Deus. Entendeu? Aí eu falo, minha filha, né, para entender a onisciência, a onipresença, mas nada. Aí ela pergunta, tem sofrimento no purgatório? Eu, sim, minha filha. Qual o sofrimento do purgatório? É o mesmo do inferno. É você não sentir a presença de Deus. Aí ela pergunta de novo, Jesus queima ou ele se purifica a si mesmo estando unido à alma do homem? É tão simples, gente. Jesus Cristo não pode purificar a si mesmo. Acabou. Ela não consegue entender isso. Ela não consegue que Jesus Cristo está unido plenamente à alma do homem. Ela parte de um absurdo teológico. Eu falei, repito para ela, Jesus Cristo está no purgatório, mas ele não pode queimar, porque essa queimação, esse inferno, esse fogo, esse purgatório, é sentir a falta da presença de Deus. Acabou. Aí ela bota, então ele vai unido à alma do homem. Meu Deus do céu, é uma dificuldade muito grande, gente. Aí ele sabe do sofrimento, do tormento da pessoa e não sente nada. Meu irmão protestante, você acha que quando você está sofrendo aqui na Terra, vamos partir para uma coisa terrena, né? Já que as coisas celestes parecem inalcançáveis para você. Você acha que Jesus Cristo não sabe do seu tormento? Você tem esse entendimento? Me desculpa, mas quando você... Não sei se vocês leram o Salmo 138 ou 139, né? Quando vocês falam, Senhor, eu sei que tu me sondas. Lá no versículo 6 e seguinte, que fala que se você for ao céu, você não pode se esconder do Senhor, e nem a região dos mortos. Deus está em todo lugar. Deus tem pleno conhecimento da sua vida. Você acha que Deus só tem conhecimento da sua vida aqui na Terra? Agora vamos lá, você acha que Deus só conhece o teu sofrimento aqui na Terra? Né? Só isso. Deus, ele sofre contigo? Sofre. Mas não é um sofrimento de desespero. É a mesma coisa do sofrimento da alma do purgatório. Não é um sofrimento de desespero, é um sofrimento de esperança. Porque, como vocês falam, né, ou então isso é mentira, Deus vai te dar a vitória. Ou então vocês não acreditam nisso. Quer dizer, vocês, né, pregam Jesus da boca para fora, no coração de vocês, né, naquilo que vocês dizem que é a única regra de fé de vocês, que é a Bíblia, vocês não acreditam. Nem as trevas ocultarão você de Deus. Acredite nisso, meu irmão. Isso pode ser ponto da sua salvação, para que você entenda os mistérios de Deus.
né? Então João Vitor, né, ele falou, olha, o sofrimento do purgatório é estar desunido de Deus, é a falta de Deus. Jesus é Deus, logo ele não pode sentir falta dele mesmo. E o Sem Nome colocou assim: o fogo do purgatório purifica as nossas impurezas. Da mesma forma da brasa colocada pelo anjo na língua de Isaías, né? Era um fogo purificador, né? O Sem Nome vai buscar lá em Isaías 6, que Isaías fala: eu sou homem de lábios impuros. E o anjo pega aquele fogo, toca no lábio, né? E diz: a tua falta foi apagada. Esse é o sentido do fogo do purgatório. É te purificar, não é te condenar. Jesus Cristo fala que ele vem trazer o fogo à terra, não é o fogo do inferno. O Espírito Santo se manifesta nos apóstolos lá em Pentecostes como línguas de fogo. Aquele Espírito Santo que era manifestado lá em Moisés, fora do homem, numa sarça ardente, é o mesmo fogo que vem sobre os apóstolos no Pentecostes. E Paulo faz referência a esse fogo. Ele fala: no dia do julgamento, todos nós passaremos de alguma maneira através desse fogo. Uns para a purificação e outros para a condenação. Aqueles que só restar impureza, aqueles que só restar palha, aqueles vão para o fogo do inferno. No dia do julgamento, pelos santos, porque os santos vão julgar o mundo. Essa é a diferença de nós para os santos. Os santos chegaram a um grau de pureza tão grande no ouro deles aqui na terra, eles foram tão unidos a Jesus Cristo, eucaristicamente, tão selados pelo Espírito Santo, que nem pelo julgamento eles passam. Mas isso só Deus sabe. Nós proclamamos que São Paulo é Deus. É Deus não, é santo. Tá? Nós proclamamos que São Paulo é santo porque Deus assim nos revelou através da igreja, por onde a gente conhece a sabedoria divina. São Gregório Magno, antes do ano 600, ele falava que há pecados que vão ser perdoados, segundo Mateus 12:31, no outro lado. Tanto é que o pecado do Espírito Santo não é perdoado nem do outro lado. Isso São Gregório Magno definiu, né? Aí ela bota: então ele fica com a pessoa enquanto ela está no tormento, mas fica de boa porque ele não sente falta dele mesmo. E aí eu usei de novo aquele exemplo. Minha amiga, né, minha irmã, Deus ele sabe dos sofrimentos de todos. A compaixão de Deus, e aí eu já estou na página 6, né, que eu botando aqui no Word, pra vocês verem a dificuldade que é da pessoa entender, né? E aí quando ela, né, botou aqui, né, então o purga que vocês estão falando é igual a brasa que o anjo tocou em Isaías. Ela não sabe não que é uma linguagem figurativa, beleza? Fichinha esse purgatório, né? Ela vai falar, chega aqui e cita para o professor Felipe Aquino para ele amenizar e não colocar pavor. Ela não sabe por que o católico ele tem pânico de ir para o purgatório. Porque para o católico, eu não sei se é para o protestante, para nós, aqui nessa vida, quando a gente passa pela noite escura, é um tormento muito grande. Jesus Cristo passou por essa noite escura no Getsemane como homem. Ele sangrou, ele suou sangue. Jesus Cristo suou sangue. Isso é só uma amostra grátis. Não tem coisa pior para o católico ficar separado de Jesus. Não tem. Pode Maria com todos os anjos, né? Mas se Jesus não estiver lá, faltou tudo. Então termina aqui o professor Felipe Aquino falando: o purgatório não consta de fogo, é o estado da alma que o cristão se vê com toda a clareza, né, da sua vida tíbia, de toda a sua incoerência do amor a Deus.
É isso que é o julgamento. No julgamento a gente vai ver as coisas às claras. A gente não vai ter como mentir, porque a gente vai estar diante da verdade. Então a gente vai dizer, nós não amamos Deus como devíamos. Nós não fizemos aquilo que nós podíamos para retribuir esse amor a Deus, diferente dos santos. A gente vai estar diante dos grandes santos. E é por isso que a gente fala, tomara que a misericórdia seja, né, maior que a justiça, sinceramente. Então, gente, é isso que eu queria falar, né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.